Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos à nossa websérie da KPMG Risk Journey. Estamos no nosso quarto evento. Hoje estão aqui com vocês eu, que sou o líder da área de Risk Advisory Solutions na KPMG do Brasil. André Coutinho também estará conosco, logo mais aqui para as perguntas e respostas. Ele é o nosso sócio-líder de Advisory na KPMG do Brasil e América do Sul. E também aqui ajudando na apresentação está o Lúcio Anacleto, que é o nosso sócio-líder de Financial Risk Management no Brasil. Hoje teremos a Neumara, né? Falar um pouquinho da Neumara. Neumara é a nossa primeira sócia do novo normal na KPMG, né? A Neumara, ela nunca foi na KPMG do Brasil, nem no processo de entrar na KPMG, e nem quando ela entrou na KPMG, que fazem exatamente 45 dias. Né? A Neumara está na Holanda, né? Ela é nossa especialista em ESG, tem 20 anos aí no mercado, especialmente falando deste tema, ajudou a estruturar diversas áreas, diversas organizações importantes no Brasil, né? Ela está aqui agora na KPMG liderando a nossa área de ESG no Brasil. Qual que é a nossa agenda, pessoal? Vamos lembrar, estamos aqui no nosso quarto evento. Tivemos na semana passada o Sidney Ito falando do Top Emerging Risks, né? A apresentação do Ito muito boa, falando também a visão de conselho, da estrutura de governança, quais são as diferenças e as importantes papéis desses players nesses riscos. Tivemos o Leandro também falando de Cyber Risk no dia 8, e assim como a Samara também falou um pouquinho de LGPD, né? Como a implementação, os itens relevantes da lei também, né? O que eles recomendam fazer primeiro. Então, deram umas dicas muito relevantes também. Nesta semana, tivemos a parte de como prever e prevenir os fatores de risco. Edu Azevedo, Sandro e Fernando Lage aqui deram uma aula para a gente aqui de um pouquinho de riscos, o que é relevante, como que você trata isso, quais as responsabilidades nas linhas de defesa também. Hoje temos a Neumara falando um pouquinho da questão de ESG, pacto e impacto. Né? Neumara, eu falei todas as vezes que você ia falar de impacto. Espero que você traga este tema aqui, por favor. Né? Teremos na semana que vem, e lembrando, semana que vem, ela é na segunda-feira e começa às 18 horas, e não às 17h30. Vamos falar de fraudes e golpes, quais são os riscos emergentes. Aí vamos ter o Emerson Mello, que é o nosso líder de forense no Brasil, com o Leandro, que é o nosso líder de Cyber Risk, e o Rafael Soré, que é o nosso sócio também de One Americas na parte de investigações. No dia 22, voltamos às 5h30. Né? E é na quinta-feira, os desafios de gestão de riscos e Open Bank. Aí o Lúcio, que é o nosso especialista no tema, junto com o Leandro e o Rodrigo Balsi, vão falar um pouquinho do tema, né? Especialmente de instituições financeiras. Na outra semana, voltamos para falar de TPRM, né? A gestão de riscos de terceiro, responsabilidade da empresa, o que ela pode pedir, o que ela não precisa pedir, como que você organiza a estrutura de controles internos e as responsabilidades, como você faz um programa. Então, temos temas relevantes, isso tem crescido muito, esse tipo de programa nas empresas. Aí vamos para o dia 29, a nossa penúltima palestra aqui, a continuidade de negócios, o avanço das operações digitais e remotas, né? O que mudou com o nosso dia a dia aqui, as tendências tecnológicas emergentes e sua implicação na gestão de riscos, né? Volta o Leandro aqui, que é nosso líder de cyber, e o Peter, que é um dos nossos sócios também de IT, né, de consultoria de tecnologia da informação, de Emerging Technology Risks, que nós chamamos. Então, eles vão falar um pouquinho do que nós temos aqui de tecnologias emergentes, quais são os riscos atrelados a ela. E depois fechamos aí uma interconexão de todos os riscos. Nós estamos gestão de riscos 2.0 e temos o Luiz Navarro, que é o nosso sócio líder de riscos na KPMG do Brasil, junto com o Fernando Lage, com o nosso líder de GRC. O QR Code está aí, pessoal, para quem quiser se inscrever e não se inscrever nos demais também. Né? E agora, Neumar, eu passo para você aí. Obrigado e boa apresentação. Para todo mundo, aqui já é tarde, mas aí a gente está terminando o dia, todo mundo. Obrigada pela participação. Vamos falar de ESG hoje. Vamos falar de ESG sobre vários aspectos, mas vamos tentar pensar
em ESG, não só na gestão cotidiana dos negócios, mas também de onde veio tudo isso, né? Por que que a agenda aí está tão quente? Vou tentar falar aí uns 40 minutos, meia hora, e depois a gente vai ter tempo para as perguntas, que eu acho que também vão ser apresentadas para vocês aí durante a apresentação. Então vamos começar definindo, né? Todo mundo fala de ESG, ESG, alguns sabem, muita gente fala ESG é meio ambiente, ESG são os fatores aí de gestão meio difusos. Na verdade, nesse slide a gente tenta explicar de uma forma bem concisa e prática o que é a gestão dos fatores ESG. Quando a gente fala de ESG, a gente sempre está falando de gestão de fatores em geral. Tá? Então, é a gestão dos aspectos ambientais, sociais e de governança, né? No inglês, Environmental, Social and Governance, em torno dos negócios. Por que que a gente fala em torno dos negócios? Porque a gestão ESG, ela tanto olha para os aspectos que vêm de fora do negócio, aspectos sociais, ambientais, de governança, que influenciam a performance do negócio, no longo e no curto prazo. Então, por exemplo, quando muda o clima, muda o regime de chuvas, essa mudança ambiental, né, que é externa, ela pode afetar a produção de energia hidrelétrica, por exemplo, e afetar então a continuidade dos negócios numa certa região, certo? Ou a sociedade passa a esperar que as empresas tenham um certo tipo de postura em relação à igualdade salarial, por exemplo, entre gêneros, que é um tema bem atual. Então, são temas sociais ambientais que vêm de fora dos negócios e impactam os negócios. Mas há também aqueles temas, o que a gente chama de ESG, fatores ESG, impactos, já estou falando de impactos ESG, que são causados pelas atividades relacionadas ao negócio. Então, as atividades cotidianas, o dia a dia dos negócios. Então, as decisões que a gente toma no dia a dia dos negócios que vão gerando impactos sociais, ambientais e tem consequências éticas e de governança também. Por exemplo, como que a empresa define quem que ela vai promover, né? Se tem reforço de discriminação ou desanima, né, desmotiva talentos. Ou então a gente está falando de resíduos contaminantes. Então, isso são impactos sociais e ambientais gerados, né, causados pelas atividades cotidianas da empresa. A razão por que a gente está falando tanto disso hoje, tanto da gestão ESG, é porque a forma de gestão dos aspectos ESG que a empresa adota se tornou uma forma de avaliar também a qualidade da liderança do negócio. Então, a gente sabe se a liderança é mais capaz ou está mais ou menos preparada para se adaptar nesse novo contexto de negócios, porque a gente sabe que vai ser um contexto, uma década aí de muitas imprevisibilidades. Então, a forma como os gestores e a liderança conseguem lidar com isso hoje no seu cotidiano virou uma forma da gente avaliar a qualidade, né, a resiliência dessa liderança e dessa operação. Tá? É por isso que a gente está falando tudo isso. Então, a gente, quando está falando de social, a gente não está falando de filantropia, a gente está falando, na verdade, de quanto a empresa ajuda a reduzir a pobreza, por exemplo, através das suas atividades cotidianas, não daquilo que ela faz, muito importante, pode estar fazendo, que é filantrópico, que é ao lado do negócio, né? Quanto a empresa ajuda a incluir pessoas historicamente excluídas em cargos de liderança. Isso é através, são exemplos, claro, existe uma lista muito maior do que essa para a gente pensar, mas é através dos negócios, das atividades cotidianas. Na área ambiental também, a gente está falando de questões ambientais, por exemplo, quanto que a empresa ajuda a regenerar o capital natural, né, do país, da região, através de suas atividades cotidianas, ou ajuda a destruir. Quanto a empresa ajuda a reduzir a produção de resíduos ou emissões através das atividades cotidianas. E a governança é a mesma coisa. Como que no dia a dia a empresa define princípios, né, éticos que guia as suas decisões, como que ela divulga suas informações, presta contas, né, com a sua coerência em relação ao que ela fala e o que ela faz. Então a gente sempre está falando de aspectos que são relacionados com o cotidiano das decisões que a gente toma todo dia nas atividades da empresa.
Isso não é um tema novo, né? A gente vai começar depois, daqui a pouco vai ver de onde veio tudo isso. Mas se a gente olhar, por exemplo, esse gráfico ficou muito famoso na época, ele foi publicado em 2013, né? É uma análise das ações da Bolsa de Nova York e eles separaram a performance das ações que tinham algum tipo de critério ESG na sua gestão, então elas tinham sido essas empresas tinham sido avaliadas em relação ao aspecto ESG e as outras que não tinham. E ali eles já mostravam, está vendo bem claramente, que as que tinham uma gestão ESG mais robusta, elas tinham uma performance no mercado explicitamente mais alta e melhor que as outras. Então, isso foi a primeira vez que a gente olhou ações, né, fizeram uma análise desse tipo. Na verdade, a gente fala muito das empresas listadas, mas vale para todas. É que das empresas listadas a gente consegue acompanhar melhor esse tipo de informação. Então, isso aqui, por exemplo, também é da Bovespa, o Easy, desde que foi criado, aí foi sendo acompanhado, e a gente vê, especialmente depois de 2012, 2013, uma clara diferença de performance entre as empresas que são do grupo de ações que estão no Easy, né, que são avaliadas através de uma lista de critérios sociais, ambientais e de governança, versus todas as outras ações. E a gente vê aí que nas vésperas da pandemia, o índice, a diferença aqui de performance era cerca de 70 pontos, né, que não é pouco. Então, isso não é um fenômeno, já não era um fenômeno americano, né, fora do Brasil, mas aqui a gente também vê um fenômeno parecido. E aqui um dado mais recente, então, se a gente olhar os mais de 10 fundos que têm uma performance hoje maior que a do SP500, né, que sempre foi uma referência de performance no mercado, a gente vai ver que todos eles que estão tendo performances superiores, dada de 2019, são fundos que têm algum tipo de critério de seleção social ambiental, né? Então a gente já está vendo isso de novo acontecendo, então é um fenômeno, na verdade, já conhecido. Interessantemente, durante a crise da Covid, o WBCSD, que é o CBEDS no Brasil, fez uma avaliação de empresas europeias, um período, se vocês olharem aqui, exatamente entre janeiro e abril de 2020, onde esse fenômeno, diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, os analistas também, que em momentos de crise essas diferenças desaparecem, isso não é verdade, não foi isso que aconteceu. Pois é, mas de onde vem tudo isso? Por que que a gente está falando de ESG? Por que que virou moda? Por que que tem uns que falam que é moda, depois a gente fala não é moda, veio para ficar? Vamos entender isso um pouquinho. Então, primeiro, do ponto de vista conceitual, a gente pode dizer que o movimento pela sustentabilidade, que é o que eu vou explicar desse lado aqui esquerdo do slide, esse movimento de sustentabilidade que a gente chama, ele começa logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando as nações se juntam e preparam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa é Eleanor Roosevelt, né, que era a líder, uma ativista americana, mulher do presidente Roosevelt, que liderou essa iniciativa e que foi assinada, todo mundo sabe, por mais de 100 países. E aqui, por que que isso é um marco? Porque aqui a gente definiu pela primeira vez a questão da igualdade de direitos, o que que é qualidade de vida, né? O direito ao acesso à educação, moradia, enfim, uma agenda toda que continua sendo muito atual. Então, aqui a gente definiu o que que as nações deviam buscar oferecer para todos os seus cidadãos, né? Na década de 70, muitas coisas aconteceram, mas na década de 70 foi a primeira vez que a gente entendeu que para oferecer tudo isso, a gente precisava mudar o modelo de desenvolvimento, porque a gente estava, continua, né, usando o modelo de desenvolvimento que atua como se os recursos fossem infinitos e como se os ecossistemas fossem se regenerar rapidamente, o que não era verdade. Isso foi mostrado nos Limites do Crescimento, é um livro liderada pela Donella Meadows, aqui com um grupo de cientistas que fizeram simulações de computador na época para mostrar que a gente estava indo para um momento crítico no desenvolvimento e não íamos conseguir garantir, então, o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos propunha para todas as pessoas do planeta. Foi na década de 80, já no final da década de 80, que um outro marco aparece, que é o relato chamado Nosso Futuro Comum, liderado aí por outra mulher, a Gro Brundtland,
na época ela era uma jovem, essa aqui é uma foto mais recente dela. E nesse trabalho é a primeira vez que a gente vai ouvir falar do desenvolvimento sustentável. Então era preciso pensar em um modelo de desenvolvimento que conseguisse, então, garantir a qualidade de vida que a gente está querendo, mas que, ao mesmo tempo, não prejudicasse a possibilidade das gerações futuras também terem uma boa qualidade de vida e que isso estava profundamente conectado com a forma que a gente entendia e conseguia regenerar o meio ambiente. Bom, aqui, desse lado desse slide, a gente está falando de uma agenda política de estados, governos, economistas. E na década de 90, essa conversa chega, então, no ambiente dos negócios. Então, na Rio 92, pela primeira vez, começa-se uma discussão de que as empresas precisavam contribuir para a solução desse problema, pensar junto. Em 98, aqui é o John Elkington, né, é o cara que inventou o conceito do triple bottom line. Ele falava: as empresas não podem só olhar o bottom line financeiro, tem que olhar também as questões ambientais e sociais. E isso vai se desenvolvendo até que aqui em 2006, então, surge o termo ISG, nessa publicação aqui, Who Cares Wins, do Global Compact, né, da ONU, e é uma publicação voltada para o mundo financeiro, como o mercado financeiro podia entender os riscos e oportunidades que uma boa gestão ESG poderia, então, ocasionar, né, resultar. Então, é a primeira vez que a gente vai falar de ESG é nessa publicação aqui. Então, aí é assim que essa agenda, que é uma agenda de qualidade de vida, de busca de modelos de desenvolvimento prósperos, né, e de distribuição de riqueza, vai acabar, então, no mundo das empresas, no mundo dos negócios, como um chamado ao mundo dos negócios para ser parte, então, das soluções e não dos problemas. Esse slide aqui, ele está aqui só para lembrar a gente que, na verdade, todos os problemas que vêm sido discutidos nas últimas décadas, eles continuam presentes. E por isso esse chamado às empresas não só continua acontecendo, mas ele se reforçou, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente tem aqui o número de países que vocês podem procurar na internet, tem listas, organizações que organizam esses dados, são o número de países que já se comprometeram com uma data para ser fossil fuel free, para ajudar, então, a não continuar o aquecimento global. A Suécia foi o primeiro. Aqui é um gráfico que mostra o desinvestimento em petróleo que vem acontecendo, e a Greta aqui como um símbolo dos jovens, então, entrando nessa conversa, querendo ser ouvidos, né, sobre o futuro do planeta e das economias e do bem-estar das próximas gerações. Mas a gente tem vários outros. A gente tem o Papa, por exemplo, que entrou nessa conversa também pela encíclica ambiental, que foi uma grande novidade, mas é uma pessoa que está sempre se pronunciando em relação à proteção dos direitos humanos. Ou as grandes ONGs internacionais explicando e mostrando e medindo a contaminação por resíduos, por exemplo, das embalagens que estão se esparramando pelo planeta, as mulheres e o Me Too, né, a campanha pelo respeito aos direitos das mulheres, as campanhas contra a corrupção, contra o racismo, enfim, e aí, em cima disso tudo, a gente chega aí num ambiente onde tem Covid. Então, esse slide é só para lembrar a gente que esse ambiente social, né, cheio de discussões e demandas, ele é o ambiente onde os negócios acontecem. A gente não pode esquecer disso, né? E esse ambiente, ele impacta os negócios de várias formas. E uma forma interessante de entender isso pode ser também quando a gente olha o valor das empresas e quanto que elas dependem do capital intangível. Então, se a gente olhar aqui, olha que interessante, esse gráfico mostra o valor das 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Nova York. Depois tem outros estudos que acontecem, esse vai até 2015, e ele vai mostrar que as 500 empresas mais valiosas da Bolsa, por década, olha só, vai aumentando a parte do valor delas que é de capital intangível, ou seja, marca, reputação,
capacidade de inovação, né? O capital intangível ele tem especialmente como base, como fundamento, aspectos conectados à reputação e confiança. Reputação e confiança são fatores conectados, intimamente conectados, com o relacionamento que essas empresas têm com seus stakeholders, com os seus empregados, com seus clientes, com a mídia, com especialistas, com os investidores, enfim, com os stakeholders. E a gente vê aqui um estudo mais recente do Brand Finance que mostra por setor, essa parte cinza aqui é a parte de valor intangível que está que corresponde aí ao valor total das empresas em diferentes setores. Então a gente tem aqui em cima cosmetics and personal care, e vai passando aqui por alimentos, mídia, aqui telecom, e aí a gente vai chegando aqui embaixo em real estate, utilities. Então, o capital intangível é uma forma muito interessante da gente perceber como que esse ambiente da sociedade chega no ambiente dos negócios, né? Então, lembrando que reputação, a definição aqui é do Reputation Institute, reputação é a habilidade da empresa de ganhar e manter a confiança dos stakeholders para comprar, recomendar, investir, trabalhar ou oferecer o benefício da dúvida quando a organização está passando por momentos críticos. Então, essa é a década da reputação. Para ganhar reputação, as empresas vão ter que entrar nessa conversa e vão ter que demonstrar que são parte da solução, ou seja, que podem concretamente ajudar a sociedade, os stakeholders a resolver problemas que são cada vez mais concretos. Então, também é uma década de expectativas, né? Existe uma grande expectativa em relação às empresas e a gente vai ver também que tem umas tendências que vão empurrar ainda mais nessa direção. Isso é uma pesquisa da Edelman, né, que é o Trust Barometer, que é uma pesquisa global e também por países que a Edelman faz, e que sempre é muito interessante a gente olhar para ver como é que a sociedade está se conectando a vários temas. Por exemplo, aqui, isso é de 2019, isso é Brasil, e eles perguntaram para milhares de pesquisados, né, se eles achavam que os CEOs devem liderar movimentos de mudança e em temas que incluem, por exemplo, discriminação e assédio. 73% das pessoas entrevistadas falaram que sim. Especificamente, eles disseram que os CEOs devem se envolver em questões que têm a ver com igualdade salarial, entre gêneros, preconceito e discriminação, formação para empregos futuro, meio ambiente, assédio sexual, enfim, uma série de temas que antigamente a gente não perguntava para os CEOs a opinião deles, né? E hoje em dia as pessoas têm que se preparar, as lideranças têm que se preparar para se posicionarem sobre temas que a sociedade está discutindo. Isso aqui é uma outra pesquisa, já é 2020, então é uma pesquisa feita com empregados de milhares de multinacionais no mundo inteiro, e é muito interessante, porque 92% em média dos entrevistados por país, eles dizem que o seu CEO deveria falar sobre temas como diversidade, automação, jobs for the future, diferenças salariais, enfim, e até que os CEOs deveriam tomar liderança para mudar o que tem que ser mudado e não esperar por governos. Então, as expectativas sobre os CEOs e sobre as empresas vêm crescendo, inclusive do ponto de vista de produtos. Olha só, esse gráfico mostra também de 2019, mostra que as razões para os consumidores decidirem confiar numa empresa, por exemplo, quando eles perguntam de uma lista de vários atributos, 76% dos atributos escolhidos pelos consumidores, em média no mundo, então tem relação com a integridade dessa empresa, dessa marca, com sua proposta e com seu entendimento de interdependência dentro da sociedade. São considerados, então, pela Edelman, fatores que têm relação com a ética. E só 24% dos atributos escolhidos para se confiar numa marca ou numa empresa tem a ver com a habilidade, a função, a performance do produto ele mesmo. Isso é uma virada, isso é uma coisa nova, né? A gente nunca viu nada tão claro nesse sentido.
Esse slide mostra uma outra coisa, uma outra vertente no sentido das pressões e o que vem por aí. Esse slide fala, um slide retirado do website da BlackRock, que todo mundo conhece, né? O capital sob gestão da BlackRock, que é a maior, eu acho que é a maior, ou a segunda maior instituição financeira de gestão de capital do mundo, tem 8,6 trilhões sob sua responsabilidade até dezembro de 2020. E eles discutem lá no site o que eles estão mudando. Todo ano eles mudam, todo ano eles têm a tal da carta que ficou muito famosa, né? Que eles enviam para os CEOs e para os chairs dos presidentes, as presidentes dos boards, dos conselhos das empresas que eles têm investimentos. E aqui a gente vê, por exemplo, que esse ano eles estão explicando que a partir de 2021 eles vão enfatizar a cobrança para essas empresas em relação a esses pontos. Então, vamos falar de qualidade do conselho, a transição para uma economia de baixo carbono, o entendimento que a empresa tem dos interesses dos stakeholders, a diversidade, equidade, inclusão e até o posicionamento político da empresa alinhado com esses princípios. Então, isso está lá para vocês verem. Mais do que isso, lá no site, é o mesmo documento, tá? Chama Stewardship Expectations 2021. Eles também mostram, tem um pequeno relatório onde eles analisam quais empresas ou qual a porcentagem das empresas que realmente mudaram de comportamento depois da interação com a BlackRock. Então, por exemplo, no caso de mudanças na forma de calcular a remuneração de executivos, por exemplo, ligada a metas como a gente acabou de ver, eles falam que 83% das empresas realmente melhoraram nesse sentido. Ou, por exemplo, quando eles estão analisando quantos melhoraram a diversidade nos conselhos, eles falam que 41% das empresas com as quais eles interagiram mudaram nesse sentido, demonstrando que os investidores não estão só pedindo para as empresas fazerem isso, mas agora eles começaram a monitorar essas melhorias de forma bem precisa. Esses motivadores, né? Drivers, a gente fala em inglês, para mudança de comportamento, eles estão vindo também do ambiente regulatório, do ambiente onde o comércio global acontece. Então, isso aqui é um slide retirado do Green Deal europeu, que agora chama o Recovery Pact, né, o plano de recuperação econômica. Eles vão falar de vários aspectos sociais e ambientais que os recursos europeus vão, então, considerar para poderem ser investidos, mas também em todas as atividades comerciais com a União Europeia, esse tipo de critério vai ser observado. Qualquer país, a partir de 2023, pode interromper ou questionar uma transação comercial em função dos princípios do New Green Deal. E eles têm um capítulo específico para a questão da comercialização de alimentos, chama From Farm to Fork, From Farm to Fork, e fala, na verdade, sobre o que eles esperam dos parceiros econômicos que forem comercializar alimentos ou em qualquer parte da cadeia de alimentos com a Europa. Então, aqui a gente, né, como brasileiro, a gente fica aí bem de cara com novos critérios, né, para comercialização muito, muito focados nas questões ambientais e sociais. Ultimamente a gente viu algumas coisas novas também, né, com o governo Biden. Aqui é uma parte do documento que já foi publicado logo em janeiro, logo depois da posse, explicando todo o comprometimento que o novo governo tem com as questões climáticas, inclusive mencionando o fundo que foi restabelecido, né, no governo Biden, para países como o Brasil terem acesso a fundos para conseguirem fazer a transição para a economia de baixo carbono. A China não ficou atrás, né? A China é o maior mercado mundial também de energia. Anunciou que em 2060 vai ser neutra, né? Então não vai ter mais emissões. E aí tem um plano que eles publicaram recentemente, agora em março,
explicando passo a passo como eles vão definir as metas e a regulamentação para isso. O Brasil reflete essa agenda internacional, né? Isso aqui acabou de sair 2 dias atrás na Folha, então, a carta que essas empresas assinaram e mandaram para o governo, pedindo para que o governo antecipe o prazo para zerar as emissões de gases do efeito estufa. Então, claro, estão mirando os eventos internacionais nas próximas semanas, que também podem abrir ou fechar as portas para vários acordos econômicos e financeiros, né? E fundos para a transição brasileira. Bom, depois de falar de tudo isso, né, falar de como é que a gente olha no mercado, a performance das empresas, depois da gente falar de onde veio essa agenda, por que que ela está tão atual, quais são alguns dos atores aí que estão definindo esse ambiente onde os negócios acontecem e exigindo, né, aumentando as expectativas em relação à liderança e às empresas. Queria falar uns minutinhos, aí acho que ainda tem um pouquinho de tempo, para falar sobre como a KPMG pode, então, ajudar as empresas a estar se preparando, se fortalecendo, se especializando, se organizando, para ajudar as empresas, né, nessa trajetória. Então, primeiro a gente reconhece claramente, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as empresas podem estar em diferentes momentos nessa trajetória, né? Existem empresas que estão introduzindo aspectos ESG na gestão, especialmente para reduzir custos ou para mitigar multas, outras que já estão conseguindo, através desse tipo de gestão, acesso a novos mercados, novos clientes, a crédito, enfim, atraindo talentos. E assim a gente vai. Outras olham para toda a sua cadeia de valor e conseguem gerar valor, conseguem entender como isso pode gerar maior resiliência aos negócios em toda a cadeia, até aquelas, né, que são a nova geração dos negócios que estão, então, desenhando o negócio desde o início, com um foco principal nos impactos positivos. Tem muitas startups aqui, agora a gente começa a ter algumas empresas grandes dizendo que vão se mover nessa direção. O que a gente se propõe a fazer, né, nessa jornada de transformação dos negócios, como a gente falou, isso não é uma novidade exatamente, mas eles deixaram de ser só interessantes, relevantes para serem decisivos para a competitividade e resiliência das empresas. Então a gente quer oferecer uma abordagem, direta, prática e inovador. O nosso objetivo é simplificar essa jornada, que acontece dentro de um ambiente bastante móvel, né, cheio de novidades o tempo todo. Primeira coisa que a gente fez internacionalmente foi organizar a KPMG Impact, que é uma plataforma onde a gente organiza o nosso conhecimento dos especialistas que a KPMG tem no mundo inteiro, não só na gestão ESG aqui, né, mas em aspectos específicos que a gente precisa do conhecimento de especialistas com know-how específico, por exemplo, Sustainable Finance, ou mesmo criando novas formas de medida de impacto também, mas Assurance and Reporting, onde a gente já tem uma expertise de várias décadas, né? Na parte de desenvolvimento socioeconômico, que tem a ver com projetos grandes de desenvolvimento para toda a sociedade, para toda uma região, onde a gente também tem especialistas no mundo inteiro. E, claro, né, não podia deixar de ser também os especialistas que estão ligados com descarbonização e mudanças climáticas, né? Então, isso foi a primeira coisa, foi organizar essa plataforma e esses especialistas que ficam agora à disposição da gente para os nossos projetos, mas também pensar como é que a gente poderia ajudar os profissionais nos mais diversos níveis, né? Desde os gestores que estão ali no cotidiano tentando achar uma forma de medir e implementar projetos que têm a ver com ESG, mas todos os órgãos de governança, o time executivo e o próprio conselho. A gente olhou para a necessidade desses vários níveis de decisão dentro da empresa e a gente percebeu que quando a gente fala de ESG, nossas expertises, tanto em advisory como em tax or audit, ou mesmo os novos projetos na área digital,
todos eles, junto com esses pilares que eu estava falando para vocês, descrevendo para vocês, todos eles são necessários se a gente quiser, então, entrar a fundo aí numa jornada que é a jornada da transformação ESG, do Pacto Impacto, né, ESG. Então, a gente tem aí, a gente olha, tem 7 passos, né, etapas nessa jornada. A gente começa com avaliação, com diagnóstico, né, depois pensa, então, qual é a estratégia, passa aí por entender como essa transformação vai acontecer, vai para a implementação, medição. A gente está preparando hoje para apoiar os nossos clientes em toda essa jornada. É claro que não precisa ser lá toda, né? Os clientes vão ter aí diversos níveis de necessidades e às vezes questões muito específicas. E aqui só para ter uma ideia de que tipo de ferramenta, né, a gente está pensando quando está olhando para todas essas etapas. Então, a gente está falando aqui de Maturity Assessment para ESG, né, que alguns clientes nossos já têm nesse momento, estão implementando. A gente tem vários tipos de due diligence para aspectos de ESG. A gente também tem um Reputational Risks Map, a gente faz benchmark, depois a gente vai ajudá-la na estratégia olhando para tendências, os riscos, as oportunidades, pensar no purpose, né, no propósito da empresa, seus parceiros. A gente vai aqui então ajudar a desenhar uma estratégia. Depois a gente também vai passar por uma preparação para essa transformação, onde a gente vai olhar aí as diversas áreas da empresa, a governança, o que precisa ser feito para essa implementação. Vamos ajudar nos planos, né, os objetivos, as metas, os timelines, os processos. Vamos desenhar os KPIs. A gente tem alguns clientes para os quais a gente está fazendo portais de KPIs que podem ajudar no monitoramento, mas também vão ajudar depois na parte de ranking, relatórios, até o due diligence. Bom, era isso. Na verdade, o mais importante hoje era falar para vocês sobre o conceito, né? Todas esses diversos atores ligados a esse novo contexto dos negócios e a nossa preparação para ajudar vocês aí nessa jornada. Fico à disposição agora para as perguntas. Muito bom, Neumara. Muito conciso, straight to the point. Gostei bastante. Pessoal, podem fazer perguntas pelo chat. A gente pede só para vocês se identificarem a empresa. A gente vai tentar aqui responder ao máximo que a gente consegue aqui. Temos aqui um tempo bom ainda. Eu queria começar aqui, Neumara. A gente fez a enquete, só com os resultados da enquete aqui. A primeira, aliás, eu ia começar com a segunda aqui, que fala um pouco de sobre liderança, top-down, cultura. Eu acho que está muito. Você acha que a liderança da empresa precisa saber sobre o tema ESG? A enquete nossa teve, sim, 96% e não 4%. É bem próximo do que a gente imaginava, né? Nossa, fantástico, muito Pegando bom. carona nessa enquete aqui, qual que você acha que é o papel do Conselho de Administração e quais são as perguntas que os conselheiros devem fazer para entrar na rota ESG? Me ouviu? Estou ouvindo. Estou olhando Não. aqui, estou interessada aqui já nos números que estão aparecendo aqui do lado da outra enquete. Então, é interessante. Bom, primeiro, muito legal, né? Claro, todo mundo já percebeu que sem a liderança a agenda não anda. E, na verdade, antigamente a gente costumava falar, como eu tenho 20 anos trabalhando nessa área, eu lembro como era uma grande discussão. Em algumas empresas, obviamente, isso começava na liderança, mas outras começava de vários lados e ficava sempre uma discussão, nossa, como I want to make the case, preciso mostrar que isso é valioso, né? E a gente já passou disso. Na verdade, hoje a gente está no momento onde a própria liderança, todos nós, né, e a própria liderança das empresas e os seus conselhos entendem claramente que isso é parte, né, da agenda dos negócios. A pergunta é como, o que eu preciso saber. Que aí conecta com a sua outra pergunta, né? Os conselhos, na verdade, eles passaram a ter um papel muito relevante
porque é nos conselhos, muitas vezes, que essa conversa começa, essa percepção de que existe a necessidade para garantir, né, o sucesso das empresas e até a implementação da estratégia, porque você desenha uma estratégia para um certo contexto. O contexto muda e está mudando tanto que o conselho, né, que é um fórum guardião da estratégia, né, do valor do negócio, começa a se perguntar, bom, o que a gente tem que saber, o que a gente tem que fazer. Então, é uma pergunta muito boa para a gente pensar. E eu acho que os conselheiros, eles, primeiro passo importante é tentar, de fato, entender a relação dos impactos ESG com o negócio. De fato, entender, né? Esses grandes fatores sociais e ambientais de fora do negócio, como eles vão afetar o negócio e a sua performance, mas também entender no cotidiano dos negócios quais são os impactos, então, que esse negócio gera. Então, a primeira coisa é entender, perguntar, tentar entender, né, profundamente, o máximo possível. E segundo, começar a tentar perceber a correlação entre o sucesso e esses fatores e identificar as áreas, né, que são as mais críticas para que o negócio continue sendo bem-sucedido e atraindo talentos e com acesso a mercados e capitais. Então, tem uma parte, depois desse entendimento geral, existe uma parte muito prática, e aí você tem que pensar na sua estratégia, né? Então, a gente, de certa forma, está falando daqueles sete passos, né? Daquelas 7 fases que a gente estava falando anteriormente, porque sempre tem um momento de entendimento, de diagnóstico, de tirar uma fotografia, para depois você pensar aí o caminho que a gente está escolhendo está certo, não está? Quais são as outras coisas que a gente vai ter que considerar? E quais são os riscos, claro, que esse caminho oferece, mas também as oportunidades, porque isso é a grande novidade do momento, né? O ajuste da gestão nesse sentido pode trazer também grandes oportunidades. Legal, legal. Eu acho que, de certa forma, você respondeu uma pergunta aqui da nossa, da Daniela Bertola, nossa colega da HDI. Ela falou aqui que gostaria de saber sobre as recomendações aos líderes, né? Como eles podem se preparar sobre o tema e como aprender mais sobre o ESG para que possamos liderá-lo dentro das organizações. Aí ela já está, acho que, pensando como gestora de riscos. Ela é gestora de riscos da HDI. Ah, entendi. Muito boa pergunta. Então, a gestão de riscos, né, quando você pensa desse jeito, complementando aí o que eu estava falando antes, esse entendimento dos fatores ESG que vão afetar os negócios que vêm de fora e que você não pode negar, né? E esses que são causados pelo negócio todo dia, esse momento, ele também é um momento de entender os riscos que o negócio está correndo, né? Essas conversas são muito interconectadas. E se existem riscos operacionais mesmo, né? Então, o risco, por exemplo, de você ter disrupturas na sua cadeia de fornecimento, disrupturas por várias questões por causa desses fatores que a gente está contando, ou você deixa de atrair talentos, né? Mas existem também os riscos reputacionais, né? Que hoje afetam diretamente o valor da empresa, afeta a empresa de muitas formas. Então, hoje em dia, a gente fala tanto dos riscos da forma clássica, né? Apesar que a matriz de risco já mudou, né? Mesmo a matriz clássica de risco já tem vários fatores que há 10, 15 anos atrás não eram considerados. E, além disso, a gente tem os riscos reputacionais. Então, tudo isso tem que ser parte da conversa, né? Do universo de temas dos conselhos e da liderança empresarial. Legal, excelente. Diogo, você quer complementar algo? Não, eu acho que tem um tema que eu já vi a Neumara falar algumas vezes e ela falou aqui também, né? Que a gente escuta muito, né? E a Neumara, e eu já vi ela respondendo isso daqui. Ah, a gente já faz muita coisa, a gente só não faz marketing disso. Não é, Neumara? Você me escuta isso muitas vezes. E aí foi, acho que, a parte interessante da apresentação dela, que a gente tem que separar as coisas, né? E uma coisa é realmente, acho que você falou de doação, né? E outra A coisa é você ter um plano, filantropia. Não é filantropia, né? filantropia. E a outra coisa é fazer parte do seu plano de negócio, né? Eu acho isso uma definição importante, né? Não quer dizer que tudo que a empresa faça também, né? Que ela já faça, né? Que é filantropia, né?
Mas eu acho que é muito diminuir o tema, a gente chegar a essa conclusão que a gente só faz tudo, a gente só tem que empacotar e talvez mostrar melhor, né, Neumar? Então, eu acho que são várias coisas. Uma coisa é essa confusão mesmo, né, achar que as coisas que a empresa faz para a sociedade, por benevolência, por, voluntariamente, que são muito importantes, que isso é a gestão social que a empresa, né, deva fazer. Então essa é a primeira confusão. Realmente, Diogo, bem importante a gente falar sobre isso, né, porque a agenda social que eu estava falando naquele momento, que a sociedade tem pela frente, né, os desafios que nós todos temos, né, como profissionais, como cidadãos e como sociedade, eles também são os desafios que o negócio tem que se propor a encarar. Então, se a gente tem um desafio social de inclusão, isso também tem que ser agenda das empresas. Então, essa agenda social que a gente está falando, né, quando a gente fala da gestão ESG. Então, na verdade, é esse entendimento que a empresa é parte desse contexto. Então, hoje a gente chegou numa década onde isso é praticamente inseparável, né? É impossível uma empresa dizer, não tem nada a ver com isso, eu estou fazendo aqui o meu negócio, vocês me deixem em paz. Isso não existe mais, né? Então, a agenda social, que não é a filantrópica, é essa agenda dos aspectos sociais que são os problemas que a sociedade está enfrentando, mas que também chegam dentro do ambiente dos negócios. E na área ambiental é a mesma coisa, né? Então, a empresa não é só ajudar, por exemplo, um parque ou ajudar uma área verde e tal, mas é realmente pensar como que o meu negócio, a minha cadeia de valor, está destruindo o capital natural e como ela pode passar a regenerar, né? Que são os grandes problemas que a sociedade está enfrentando e vai enfrentar na próxima década, por causa de clima e outras coisas. Você acabou, Eu acho acho, que fica confirmando aqui a pergunta da Márcia aqui, né, da exatamente, confirmou. FNP, né, que não é o programa de voluntariado, né? Não, é claro. O programa de voluntariado, ele muitas vezes aparece, inclusive porque eu tenho contato com profissionais e programas e empresas em vários países do mundo e de culturas diferentes. O programa de voluntariado, ele aparece muitas vezes como parte das iniciativas sociais. E ele tem dois lados, né? Ele tem um lado de ajudar a resolver problemas concretos e a empresa libera horas né, dos seus colaboradores para fazer isso, que é legal. E tem um lado da empresa também mostrar que ela entende a importância de contribuir socialmente. Então, isso pode ser parte de uma agenda, mas isso não é, né? Toda a agenda social de uma empresa não pode se reduzir a uma atividade de voluntariado, né? Isso é uma entre muitos dos aspectos sociais que tem a ver, de novo, os aspectos sociais mais relevantes normalmente têm a ver com decisões cotidianas dos negócios. Então, como é que a gente vai incluir quem está de fora, né? Como é que a gente vai reduzir pobreza através dos negócios? Como é que a gente vai reduzir desigualdades, né, que a gente ainda tem no Brasil, por exemplo, em relação a salários entre homens e mulheres na mesma posição? A gente acabou de ter que fazer uma lei específica sobre isso, como se não bastasse a Constituição, que já diz que temos direitos iguais. Mas agora vamos fazer uma lei específica, porque então essas questões cotidianas dos negócios, elas têm um impacto, né, muito grande. Quando eu tenho um critério para escolher fornecedores e ajudo eles a se adaptarem a esses novos critérios, esse impacto vai por toda a minha cadeia, né? Então a gente vai começar a ter impactos assim, ondas. E aí, esses impactos é que a sociedade está interessada. Legal, legal. Tem uma pergunta aqui, Neumara, do Rubens Leonesse, interessante. E eu acho que você até falou durante os slides, mas eu ia Vamos até lá. responder por você, mas vamos lá, você primeiro. Acredito que as empresas ainda não implantam o ESG. Não, depois da sua aula, essa aqui eu respondo. As empresas ainda não implantam o ESG por conta da rentabilidade. O que as empresas precisam fazer para buscar uma rentabilidade com as ações ESG? Então, olha, outro dia a gente estava falando disso e até saiu um texto, né, de uma conversa que eu tive com um jornalista sobre isso. Pensar em gestão ESG sob o ponto de vista do custo, de custos, é uma forma muito limitada de olhar para isso, né? Porque a gente está olhando para várias coisas. A gente está olhando sobre acesso a capital, a gente está olhando do ponto de vista de
mitigação de multas, né? A gente está olhando até redução de custos. Muitas das empresas no começo da jornada, quando elas começam a olhar a área ambiental e até social, a primeira coisa que elas falam é: nós conseguimos até reduzir, a gente faz um pequeno investimento e reduz custos, às vezes no curto prazo, às vezes no longo prazo, mas tem várias oportunidades que têm a ver com custo, mas na verdade a gente está falando aqui de preparar uma empresa para ela continuar sobrevivendo e manter os seus lucros, né? Manter a sua saúde. Então, para você atingir as suas metas financeiras hoje em dia, você vai ter que tomar conta de muitos temas que antigamente você não precisava tomar. Então, essa perspectiva é que deveria ser a dominante para as empresas que querem continuar, né, bambas aí para essa próxima década. Associar isso só com custo é como se você dissesse, que você pode abrir mão disso e continuar existindo. Então eu posso, eu não vou, não, eu vou cortar esse custo, esse aqui eu não preciso, posso continuar existindo e ser muito bamba e tal. Talvez existem pouquíssimas partes da economia que ainda podem dizer isso, mas se você depender de investidor, se você for uma empresa listada, se você fizer parte da Exato. cadeia de fornecedores dessas empresas, se você for uma multinacional, se você for uma empresa exportadora, se você for uma empresa nacional, mas que depende muito de talento, se você for uma empresa que depende de recursos, né, que tem a ver com o clima, você começa a olhar a lista das empresas que com certeza vão ter que olhar tudo isso para poder continuar sendo saudáveis, né, como negócios, o número de empresas que podem se dar o luxo de dizer, né, talvez não seja a hora, não é muito grande. Então, pensar em custos pode parecer muito natural, mas, na verdade, pode ser uma armadilha bem perigosa. Acho que a Então, rentabilidade é consequência, né, Neumara, de todo esse ela virou, programa, né? exatamente, ela virou consequência de um jeito, isso que os dados mostram é que, e cada vez mais o mercado vê isso, né, a rentabilidade, a saúde financeira do negócio no curto e no longo prazo, acaba, para poder acontecer, você tem que dar conta, né, de vários aspectos como esses. Eu gosto muito de falar uma coisa que eu Neumar, eu acho aprendi que uma vez, eu escutei há muitos anos atrás um CEO, logo no começo da minha carreira, eu trabalhei com um CEO que era um cara muito interessante, assim, ele tentava sempre traduzir essa coisa do ESG, que na época era uma grande novidade, para os executivos. Ele dizia assim: sabe o que eu acho? Eu acho que é igual o movimento da qualidade. Quando começou o movimento da qualidade, todo mundo achava que, tudo bem, vai, tem que, né, tem esses parâmetros aí, eu sigo ou não sigo. Hoje em dia é impensável a gente ter um negócio que não tenha um padrão de qualidade. Então é a mesma coisa ESG, né? A gestão ESG vai ser um mínimo, logo, logo, quanto mais regulamentar, mais vai ficar próximo do que é o mínimo esperado, né? Concordo. Então, Tá. abrir mão disso como custo pode ser bem perigoso. E aí, Lúcia, eu só queria acrescentar que eu acho que tem algumas pessoas que, inclusive, falaram isso aqui, né? A sociedade hoje cobra muito, né? Então, Exato. em algum momento, vai ser obrigatório, não vai ter muito, né? A sociedade vai falar assim, ó, essa empresa aqui não segue o que eu acredito, tudo, e vai ser normal. E aí também, né, Neumar, tem as pressões aí de Estados Unidos, né? Temos pressão da Europa, que em algum momento eles também vão colocar algumas restrições, né? Algumas condições mínimas aí que a gente tem que fazer, né? O mapa que Exatamente. ela A colocou Europa de já gestor colocou. global, né? Que você É. colocou, Neumara, da gestão de recursos, do gestor de recursos global lá, que tem as ações mais rentáveis, né? Aquela lista já diz tudo, né? É isso mesmo. Neumar, tem algumas perguntas aqui e eu não sabia o que era a resposta, e eu vou te perguntar. Você fala um pouquinho de greenwashing e se há um Tá. risco de greenwashing. Então, greenwashing, outro dia eu estava lendo uma definição, tem várias definições, mas tem uma muito boa que é assim, é quando você dá a entender que algo é mais positivo do que na realidade é, ou porque você está mal informado ou porque você está mentindo mesmo. Então, isso é o greenwashing. Eu vi uma jornalista definindo outro dia. Então, greenwashing é uma expressão que o mercado criou, né, e começou a utilizar quando a notícia parece
não tem, na verdade, dados suficientes para você concluir que aquela ação, principalmente começou na área ambiental, né, que aquela ação realmente tinha um impacto positivo sobre o meio ambiente. Então, você escreve a notícia, ou escreve o relatório, ou faz uma campanha de marketing, coloca uma comunicação dentro dos seus canais que parecem que aquilo tem um impacto muito mais positivo do que de fato tem. Então, normalmente, o greenwashing a gente cura com dados, né? Tem que ter dados robustos e tem que ser transparente. Por exemplo, tem empresas que às vezes erram porque fica com medo de dizer que aquele pedacinho da história não deu certo ou que isso eu não consegui medir direito, né? Nós estamos na era digital. Ser transparente é obrigação. As pessoas descobrem muito rapidamente se não for. Então, por isso que essa jornalista falava, ou porque você não sabia, você estava mal informado quando fez aquela comunicação sobre a sua ação, ou você está mentindo mesmo. Então, isso é o greenwashing. Hoje em dia a gente fala de yellow washing, blue washing, tem um monte de washing aí, mas a ideia é a mesma, né? É uma comunicação que dá uma impressão de impactos mais positivos do que a ação realmente provocou. E que tem que ser curada com dados. E aí, nesse sentido, eu posso dizer, então, que o relatório de sustentabilidade com uma asseguração, ele evitaria isso, né? Então, exatamente. A grande discussão da asseguração dos relatórios de sustentabilidade, ela começou por isso. Então, mas tem várias coisas interessantes aí, né? A empresa que se propõe a fazer um relatório, que coloca o seu logo embaixo de um documento assinado pelo seu CEO, né, pelo seu board, já deu um passo importante no caminho da transparência, porque aí, depois que você coloca esse dado em público, você, na verdade, é um instrumento maravilhoso que a sociedade ia usar muito mais para poder saber mais sobre a empresa. Quando ela submete esse documento à asseguração, né, auditoria, então você acrescenta um grau de confiabilidade nesse documento, claro que muito maior do que o documento que não tem isso. Então, a asseguração desses documentos passou a ser um padrão de qualidade mesmo dessas informações, sem dúvida. Legal. A gente tem uma pergunta aqui, né, Mara, da Márcia Regina de Souza, que acho que bem objetiva, assim, qual é o incentivo para investir em gestão de aspectos de ESG para empresas sem fins lucrativos? Ou ter gestão ESG deveria ser inerente ao negócio desse tipo de instituição? Então, vamos voltar lá, né? Por que a gente está falando de gestão ESG? A gente está falando de gestão ESG porque a sociedade tem um monte de pepino para resolver, né? Nós não estamos falando de gestão ESG só porque os investidores estão pedindo. Os investidores estão pedindo porque eles estão percebendo que se todos os atores não se juntarem para resolver certos problemas, nós vamos ter problema na economia, na sociedade e, obviamente, nos negócios. Então, a gestão ESG ela é uma reação, né, prática ali cotidiana, mas para tentar ajudar a sociedade a encarar todos nós cidadãos, né, todos nós termos um futuro aí mais bacana. Então isso é inerente a qualquer tipo de organização, na verdade cidadão, profissional, qualquer organização devia estar pensando nisso. No caso das empresas, a gente agora está medindo isso, né? As empresas, na verdade, são as organizações que a gente mais mede na sociedade hoje em dia, né? Mais do que todo mundo, a gente pede muito para as empresas falarem isso. Não é à toa, né? As empresas são centros de recursos, de inteligência, de conexão, né? De talentos. Então, são atores importantes que, quando eles se movem, eles podem de verdade mudar muitas coisas. Então, na verdade, independentemente do propósito do seu negócio, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, uma ONG, seja o que for, sim, uma gestão ESG é importante, necessária. E vamos lá, tem que gastar as mangas e vamos fazer todos juntinhos aí. Legal, vou também passar aqui para você a resposta de o que deu na nossa primeira pergunta da enquete, que é se você acha que os aspectos ESG vão estar presentes nos projetos da empresa nos próximos 12 meses, 12 próximo meses. ano, né? Uhum. Deu 87% concordam que sim, Opa. 13% não.
E aí, vamos fazer uma Olha, pergunta para você, para você, eu acho que você falou ali no finalzinho da nossa abordagem, mas é interessante. É, qual a melhor forma de começar a pensar nas questões de ESG para quem está acho que no início, mais no início da jornada? tá. Então, esses 13% a gente precisa descobrir o porquê não, né? O que que eles vão estar fazendo que não é O que ESG será no que próximo ano, que agora acontece, eu né? fiquei super curiosa. É. Mas, então, o primeiro passo é aquilo mesmo que eu falei, e que está lá naqueles nossos sete passos ali. É diagnóstico, entender a realidade, conhecer. Não quer olhar para a cadeia inteira de valor, né? Tirar uma foto de tudo. Olha os pedaços que você está mais preocupado, que você acha que pode ser mais crítico. Olha os seus pares, né? Hoje em dia a gente tem um número expressivo em qualquer setor que você olhar de empresas que podem estar fazendo bem ou podem estar fazendo mal, mas estão nessa jornada, então olhar e tentar entender mesmo, fazer um diagnóstico, uma avaliação de qual é a sua situação em relação aos aspectos sociais e ambientais, como a gente falou, que tem a ver diretamente com os negócios, tanto os grandes que vão afetar, esse é realmente o primeiro passo. E entender isso, você pode começar por um tema, né, não precisa Hum, olhar tudo também, não todas as partes da cadeia de valor, mas também pode ser específico, eu vou olhar a minha cadeia de fornecedores desse tipo, ou eu vou olhar a minha governança, ou eu vou olhar, a minha relação com as comunidades, ou o meu tipo de, né, você pode ir fazendo avaliações e diagnósticos, maturity assessments de vários níveis, né, que a gente fala. E aí o segundo passo é, depois que entender isso, o que vai fazer, né? Como é que isso afeta a estratégia do negócio? Então, se você vai crescer numa certa região que já tem um certo tipo de estresse em relação a algum tipo de tema social e ambiental, como é que essa sua estratégia de crescimento vai ser impactada, né? Então, entender como é que a sua estratégia vai ser impactada sobre isso e o que que você tem que fazer. Acho que é o segundo passo aí. Depois a gente faz plano, faz KPIs, e aí vamos. Mário, eu acho que aí é um bom exemplo da diferença entre filantropia e no plano de negócios, né? Porque aqui você tem que entender como você vai colocar no seu dia a dia, né? Então você tem que estruturar, você tem que entender as suas operações para ver como vai colocar o ESG dentro da operação e definir o escopo do que é mais relevante no primeiro momento e segundo momento, né? Por isso que eu acho que a gente fala aí, o assessment, ele é super importante para entender a cadeia que você falou aí. É isso mesmo. Então, essa questão da gestão ESG afeta, né, várias áreas em todos os profissionais. Então, acaba sendo também uma pergunta que você acaba tendo que, né, discutir, comentar em todas as áreas. Então, como é que muda para o RH, o que muda para IT, o que muda para taxes, o que muda para finanças, né? Na verdade, nas operações, para todo mundo tem um pedaço, né, dessa agenda que tem que ser carregada. E é no cotidiano, tem que, né, a governança tem que estar de olho nisso, e essa é a grande diferença mesmo da filantropia. Um ótimo ponto, Diogo, é isso aí. legal, olha, choveu de perguntas aqui, Neumara. Acho que a gente vai ter que estender até as 21h30. E lá ela está na Holanda, né? Não deve ser nada tarde. É verdade, você está 4, 5 horas à Já frente, estou né? aqui, estou na frente. Ô, Lúcio, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu achei Claro, claro. interessante da Vai lá. Sabrina, da CCR, Uhum, que ela fala do papel do governo para acelerar as mudanças ESG por meio de políticas públicas, né? Como que uhum, você vê o Brasil em comparação com os demais países, né? uhum. Na parte regulatória, né? Tem mudança que tem que ser feita urgentemente, estamos indo para isso, estamos devagar. Então, primeiro que a primeira coisa que eu aprendi é que, assim, né, trabalhando em vários países do mundo, rarará, e brasileira, a gente está sempre achando, né, nós brasileiros achamos sempre que aqui é tudo muito ruim e tal, e que a gente está atrás, e a gente está mesmo em algumas coisas, mas tem uma regra que é meio geral. Os governos, eles regulamentam depois que a sociedade chegou a uma conclusão. Raramente o governo regulamenta antes da sociedade ter uma opinião. Então, nesse sentido, o Brasil é muito parecido com qualquer outro país. Enquanto a sociedade está discutindo e o tema está quente, raramente sai regulamentação. Então, no Brasil, a gente tem ainda alguns pontos muito em aberto, né, em relação à gestão ESG,
mas que a gente vai num ritmo sempre muito próximo do resto do mundo, né? Em alguns temas no passado nós fomos pioneiros, mas hoje em dia a gente vai num ritmo muito próximo, até porque as economias estão muito interconectadas. Então, a gente estava falando do New Green Deal europeu, né, que virou o plano de recuperação econômica deles, que é um documento muito simples, na verdade, são 60 páginas, todo o plano está lá e eles estão regulamentando agora nos próximos 2 anos. Para nós, Brasil, todos os setores, nós temos relações comerciais com eles. Então é impossível você imaginar que isso não vai acabar se transformando primeiro em obrigações para você poder ser parte, né, dessa relação comercial, e depois vai se transformar em regulamentações específicas, até para manter o país competitivo, né? Então eu acho que as regulamentações brasileiras nessa área, então, também são muito diferentes dependendo do tipo de empresa. Por exemplo, as empresas que são listadas, elas já são expostas a uma regulamentação muito específica ESG, né? Pode ser que as consequências ainda não são tão profundas em toda a empresa como agora vai começar a ser, mas de qualquer forma já existe uma regulamentação específica. As empresas que buscam capital no mercado também, na verdade, né? Tem uma série de regulamentações, até porque, como a gente estava falando, esses cálculos de riscos para crédito, eles mudaram muito. Tem muitas coisas novas que são sociais e ambientais, né, para isso. Então, a regulamentação, eu acho que ela caminha. Eu acho que a gente tem alguns aspectos que a gente está talvez mais devagar do que outros países, mas como as economias estão muito conectadas, eu acho que a gente vai na mesma direção. Agora, a dinâmica da regulamentação em qualquer país, ela é definida pela sociedade. Então, é a organização da sociedade que empurra o marco regulatório, né? Concordo, e até fazer um complemento, né, Mara? Você mencionou empresas de capital aberto, né? Essa semana teve um Risk Alert da SEC, não sei se você teve a oportunidade de ver, né? Falando da preocupação aí com as nomenclaturas, né? Então, para os investidores, o que você divulga, as empresas que fazem gestão de recursos, existem muitas discrepâncias entre definição, entre termos que são usados, né? Então, eles acham que os controles internos estão fracos, e eles não querem se meter na estratégia de quem Do está negócio, oferecendo o investimento, claro. mas entre o que se divulga e a verdade tem ali um gap, os controles internos são fracos, e também essa questão de não ter um standard entre os termos que estão sendo utilizados, né? É verdade. Então, essa coisa da criação da linguagem, né, para falar disso tudo, então a gente teve algumas décadas muito frutíferas nesse sentido, né? Por exemplo, quando a gente, porque foi um trabalho global de muitos voluntários, o desenvolvimento de diretrizes como as do GRI, da Global Report Initiative, que criou a primeira linguagem para se falar disso nos relatórios de sustentabilidade. A gente, KPMG, prepara relatórios, assegura esses relatórios e tudo isso. Depois se criaram algumas outras linguagens para melhorar essa, né, outros indicadores e tal, para as empresas poderem relatar sobre isso. Isso foi um primeiro esforço. Agora a gente está indo para um próximo capítulo. Quando vai regulamentar esse, essa, esse nível de detalhe na definição e o que você está realmente querendo dizer passa a ser cada vez mais importante. E a comparação, né? Porque se você vai regulamentar, você precisa ter uma régua aí que todo mundo consegue se comparar, entender. Então, tem muitos órgãos reguladores como o SC, mas também a CVM no Brasil, mas também um monte de outras instituições reguladoras que, Comissão né, os Europeia, né? bancos, Banco Central, né, a Comissão É, Europeia, está todo mundo aí discutindo é, como vão ser os termos, né? é verdade, é verdade. Ó, existe uma expectativa aí em Financial Services de os reguladores terem algo novo para esse ano ainda, em 2021. É, Né? E a gente tem os então, guidelines da RTS lá, né, do Regulatory Technical Standards, então a gente tem material é o que não falta, né? Acho que a gente precisa só equalizar com o que você mencionou, né? O que precisa, o que atende à sociedade de forma geral, né? Para
para ter essas novas regulamentações. Tem Todos uma esses são pergunta. sintomas, né, do movimento do marco regulatório, aí, voltando à Exato. pergunta do marco regulatório. Então, ele está se movendo o tempo Tá, todo, e por causa tá. dessa interconexão, a gente vai ver cada vez mais. E as empresas, então, você está vendo, isso também é ESG, né? As empresas precisam ficar espertas aí todo dia para continuar, né, mantendo o negócio funcionando, vai ter que saber dessas coisas. Tem uma pergunta aqui do Carlos Magalhães Melo. Ele pergunta o seguinte, uma pergunta bem objetiva. Ele é head de ESG da BRK Ambiental. Se os processos de ESG Risk Rating são um caminho para avançar na agenda. Então, o problema, risk ratings, eles ajudam em muitas coisas, eu utilizo eles, nós todos profissionais utilizamos eles para algumas coisas. A única coisa do rating é que a gente tem que entender as limitações, como qualquer categorização. Você tem que entender quais são os critérios que estão por trás e o que exatamente você está vendo quando você vai usar essa escala, né? Então, eles ajudam sim, porque eles tentam fazer uma comparação e eles são feitos muitas vezes por instituições muito reconhecidas. Uhum. Porém, dito isto, né, existe uma discussão global contra a metodologia dos principais ratings, porque elas são metodologias proprietárias. Isso significa que as pessoas, em geral, não sabem exatamente o que está por trás da metodologia do rating. É Então, verdade. tudo bem. Então o Dow Jones Sustainability Index disse que o rating é esse. Você não tem acesso aos questionários nem aos resultados de nada, né? As Uma variáveis, equipe, né? exatamente, que faz isso a portas fechadas. Então, enquanto a instituição tiver reputação suficiente, esses ratings vão ser respeitados. Mas pode ser que seja uma hora você fala, bom, mas eu não sei nada do que você está avaliando, eu não tenho a menor ideia. Então, tem outras organizações que trabalham por trás dos ratings que às vezes são mais importantes até. Por exemplo, existe uma organização chamada RobecoSAM, que é a que está por trás do índice do Dow Jones. Então, eles são uma instituição de rating, a metodologia aberta, não totalmente também, mas já é um pouquinho melhor. Então, existe um movimento de discussão sobre a transparência dos esquemas de ratings, que a gente precisa também saber. Por isso que eu falei, rating é legal, especialmente quando você sabe qual é a metodologia, lembrando que para alguns ratings a gente não sabe qual é a metodologia. Legal, excelente. Nossa, eu não estou falando sério aqui, as perguntas triplicaram, então muitas. Tem uma aqui, falando em rating, a Marli Guarizo perguntou se existe alguma certificação ESG para as empresas. Olha, esse é um tema difícil, porque, como a gente estava falando, a gestão ESG, ela tem tantos aspectos que é muito difícil você ter uma forma de certificar. Existem algumas tentativas, né? Então, tem a ISO 26000, que não é certificação, é uma diretriz para a gestão responsável. Na época, ela foi lançada como uma gestão de responsabilidade corporativa, fazia parte lá do primeiro comitê brasileiro para isso, depois virou um comitê internacional e tal. É uma tentativa nesse sentido. E tem outras formas de tentar avaliar as empresas. Certificar é um tema que a KPMG é interessada em como a gente vai avaliar, né, uma gestão. A gente está sempre estudando formas de fazer isso, mas a gente ainda não tem uma certificação assim que a gente pode dizer, olha, esse é um jeito de certificar, essa empresa é certificada ESG. Na verdade, as empresas certificam partes, né? A parte ambiental, algumas partes sociais, você vai certificando, você vai pedindo certificações para os seus fornecedores sobre as coisas que você acha que são mais arriscadas, né? Que representam mais riscos dentro do seu negócio, para ter o mínimo de controle. Então, eu trabalhei com grandes empresas que pedem certificação dos clientes, né, já na hora de escolher dos fornecedores, para tentar controlar, né, para ter alguma gestão de risco sobre alguns aspectos, mas uma certificação para toda a gestão da empresa, não. Existe também o sistema B, né, que tenta um pouco ir nessa direção, mas não é exatamente uma certificação da gestão ESG.
Neumar, me ajuda aqui. Eu acho que a gente tem a SEC está falando em também ter alguma padronização de temas a serem abordados, né? E a Sim, Big Four também ficaram de padronizar alguma coisa, né? Porque o problema que a isso. gente tem hoje de certificar é você ter um padrão para algo, né? Que é o que a gente não tem hoje, né? O que você falou, você não sabe a metodologia, então você tem alguns, a SEC, principalmente as Big Four, se comprometendo a colocar alguma Isso. coisa em prática, você fala assim, agora eu consigo porque eu tenho esse standard aqui e teoricamente vai ser aceito, vai ser global, ou pelo menos para as empresas SEC, né? Então, eu acho que você tem este item antes de falar numa certificação também, que é o problema, né? É isso mesmo. Então, existe há muito tempo um esforço, né, para achar indicadores aí que a gente conseguisse imaginar que pudessem ser usados para uma comparação, né, feita por especialistas. E agora a gente tem esse documento, essa iniciativa aí das Big Four, que foi apresentada até no Fórum Econômico Mundial, que é e outras organizações estão apoiando, inclusive standards, né, para tentar achar essa espinha dorsal aí que servisse para todos. Claro, esse é tipo a lição de casa, né? O passo anterior para você poder chegar a uma certificação. Mas você chegar a certificar uma empresa segundo o ISG, né, tem a questão setorial que vai ter que ser considerada, a questão regional. Então, enfim, tem muitas coisas, mas com certeza iniciativas como essa são um bom começo. Acho que vale a pena até falar para os participantes sobre ela, né? Tem uma pergunta aqui, Neumara, do Charles Simão, da Anglo Gold, do Brasil, mineração de ouro. Beleza. Temos como valores, essa pergunta até o Diogo pode comentar também, ó. Temos como valores da empresa o respeito à diversidade, respeito às comunidades que atuamos. Pretendemos deixá-las melhores com nossa atuação. O que a gente acredita, a pergunta é se o que a gente vocês acreditam que o apoio que as empresas privadas têm dado à população nessa pandemia é um grande exemplo de alinhamento à agenda ESG? Quer falar, Diogo? Primeiro? Não, vamos lá. Fala você que eu Vou complemento. falando, então. Eh, então, sim, né, eu acho que a gente tem exemplos excepcionais. No começo da pandemia, eu comecei a montar um banco de práticas empresariais, em relação ao apoio à população, a hospitais, a criação de emprego, a não demissão. E a gente encheu o banco, a gente pensou que a gente demorar, sei lá, 3 meses para encher o banco, a gente encheu o banco em 3 semanas, assim, a gente parou de pesquisar, porque tinha muita coisa. E tinha coisas de porte absurdamente grande, como tinham coisas pequenas, de empresas muito pequenas que mesmo assim fizeram na sua região o que foi possível. Então eu acho que o empresariado brasileiro em geral tem dado, grandes exemplos de como se engajar num momento como esse. Agora, é claro que também tem exemplos que não são os melhores, porque as empresas, que enfrentaram dificuldades financeiras e tiveram que demitir, por exemplo, ou tiveram que porque já faz muito tempo, né, a gente está mais de 1 ano nesse momento. Então, enquanto alguns setores empresariais tiveram alguma estabilidade ou até crescimento, muitos não tiveram. Então, também tem momentos que esses recursos foram limitados. Agora, eu acho que, em geral, a gente pode dizer sim que a gente tem exemplos muito, muito bons de empresas em vários níveis. O que é importante, eu acho, comentar aqui, na minha opinião, e eu fiquei analisando isso há algum tempo, é que em momentos de crise, a sociedade lembra quem participa, ajuda, está lá, né. Primeiro porque o principal formador da reputação de uma organização são os seus próprios colaboradores. Então esses são as pessoas que vão sair pelo mundo dizendo alguma coisa sobre a sua empresa e são as testemunhas críveis que a gente fala. Todo mundo acredita no que os colaboradores falam. Então, primeiro, esse entendimento, né, esse posicionamento em relação aos colaboradores, ele é muito importante para a construção da reputação. E construir reputação em época de crise é valioso. Então, as empresas têm que, o tempo todo, continuar pensando que isso é uma coisa que a gente tem que continuar
fazendo, né, enquanto empresa e profissionais aí nesse momento tão difícil. Eu tô com a Neumar, e eu acho que é um tema super relevante, como todo mundo, né, se juntou, né, mas eu não preciso nem falar os nomes, a gente tem empresas que mudaram algumas fábricas para produzir álcool gel, para produzir, né, tubo de Se fosse oxigênio. Agora, necessário. então eles mudaram a produção deles, não foi só com dinheiro, né, tem agora, estão importando, porque faltam kits de intubação, né, e eu lembro lá no começo da pandemia, o Lúcio vai lembrar, a gente ajudou a conectar empresas que queriam ajudar, que ela conseguia fazer um pedaço da parte de matéria-prima. Ele falou, mas eu não sei quem pode fazer essa outra parte. A gente foi na KPMG ajudando a conectar as duas empresas. Então, foi Teve realmente, acho ação que de é um tax tema. também, né, Diogo? No nosso tax, né, para pequenas empresas, né? Isso aí. Né? Então, acho que é um ótimo exemplo, e acho que é o que você falou, né? Todo mundo vai lembrar disso depois, né? Em algum momento, essas empresas vão falar, pô, no momento que mais precisou todo mundo, a gente viu que eles foram ali e você não, você vê que obviamente foi divulgado, né? Porque era importante, mas você não vê aquela grande divulgação, né? Fez uma divulgação e depois acho que se preocupou muito mais em fazer do que divulgar, né? É. As empresas que não demitiram, por exemplo, mesmo em circunstâncias tão difíceis, né, tem vários níveis de atuação. Teve as que seguraram o máximo que conseguiram também, né? A Também, é. redução de jornada ali, na Tudo KPMG a muito gente teve bastante difícil. discussão, que a gente teve bastante desses itens também, mas acho que teve bastante coisa mesmo. Lúcio, acho que a gente tem tempo para mais duas perguntas aí. Opa, Ó, ah, bom, vamos lá. Acho que já temos. Essa daqui está muito alinhada com a discussão do momento, né? O Vladimir pergunta aqui, Bidnuk, quais os impactos da digitalização crescente da sociedade e seus riscos sobre as práticas de ESG? bom, a digitalização ela traz transparência também, né? Então a gente tem aí uma geração de profissionais e cidadãos e consumidores que querem as informações muito rápido e não entendem quando não acham, ou tá esquisito, ou tem o tal do digital washing aí. Então, eu acho que isso é uma coisa que as empresas têm que se acostumar. A era digital é uma era rápida e de transparência. Bom, assim como a corrupção já mostrou, mentira tem muito perna curta nessa era, porque é muito fácil a gente achar evidências, ir atrás, tirar foto. Então, acho que a era digital ela expôs todos nós e as empresas especialmente. Então, isso para a agenda ESG, isso significa algumas coisas. Primeiro, essa necessidade da transparência, né, em relação a aspectos sociais, ambientais e de governança. Eh, mas trouxe também a possibilidade do desenvolvimento de uma série de ferramentas e tecnologias e conexões que fazem a vida do gestor e de qualquer aspecto ESG muito mais fácil do que quando nós começamos lá atrás, né? Verdade. E a gente sentava ali e ficava tentando descobrir, achar correlações. Então, eu acho que a era digital, ela tem impacto positivo sobre a agenda, porque a gente tem mais acesso à informação, porque as organizações também sabem disso, e porque a gente pode ter acesso a soluções muito bacanas aí que vão ajudar a gente a tomar, quem toma decisão tem informações bacanas para tomar decisão, né, de qualidade, e quem está gerenciando ali no dia a dia também pode acertar o curso aí, porque as ferramentas também são mais bacanas. Lúcio, eu Legal. queria fazer uma última pergunta aqui para a Neumara. Eu não vou fazer a pergunta que a gente sempre fala de qual a função do conselho, das linhas de defesa, porque acho que já ficou bem claro que É, a gente adora falar isso. Mas, Neumara, você fala muito desse tema para muitas empresas, né? Quem que começa esse tema na empresa que você vê? É o conselho, é a diretoria? Quem que você acha, normalmente, na média, que você fala assim, eu normalmente vejo começar aqui? É o conselho, a diretoria ali, ou alguma diretoria específica ou não tem?
Olha, dizer na média eu acho difícil, agora com certeza, em geral, hoje em dia está no nível executivo. São os executivos que começam a perceber que tem que fazer alguma coisa e o board, né, uma conversa que começa meio que hoje em dia acho que é bem por aí. Agora, pode ser o CFO, que começa, por uma análise de risco, começa a falar: "Gente, a gente tem que falar disso, porque daqui a pouco isso, né, vai bater aqui, a gente precisa entender isso melhor". Pode ser, isso já aconteceu em vários casos que eu acompanhei, pode ser, o próprio CEO que começa a perceber que os acionistas ou o conselho, né, que é composto aí por vários, começam a ter perguntas ou dúvidas, Ou o então começa. concorrente começou a fazer alguma Ou o coisa. concorrente, exatamente, começa que é um ótimo driver, o concorrente é um bom driver, começa a falar: "Putz, mas eles estão fazendo, como é que eu faço e eu não faço", e tal. Eu acho que isso é verdade, eu acho que então dentro do C-level, né, é uma coisa, a gente está vendo cada vez mais as iniciativas começando ali. Se eu pensar, por exemplo, nas reuniões que eu tive nesse último mês, todas elas foram provocadas por alguém do C-level e variados, assim, em cada caso, um caso diferente. Agora, com certeza, os conselhos também estão se movendo agora. A gente também vê, hoje, por exemplo, a gente teve algumas discussões com pessoas que querem iniciar projetos, porque os conselhos ou já estão pedindo há muito tempo e agora falaram: "É agora ou nunca", ou já fizeram alguma coisa, mas agora querem retomar. Então existe sim uma coisa bem na alta liderança. Eu acho que isso está se tornando mais comum do que há um tempo atrás. É, eu acho que tá claro que vai passar pelo conselho quando falar do planejamento estratégico de como vai implementar. Isso eu acho que está claro. Neumara, passamos um minuto aqui. E Opa, queria agradecer a sua apresentação. Acho que foi muito boa, né? Acho que tirou muitas obrigada. dúvidas. A gente teve bastante tempo aqui de pergunta, o que foi legal, mas ó, tem ainda tem uma quantidade boa ainda, né, Lúcia, aqui de perguntas. E tá bem tarde para Neumara, não se Tá? esqueça, hein? Ela já deve É, estar Meia-noite e um, vou virar uma abóbora. meia-noite. e eu queria Imagina, agradecer um também, prazer, muito legal estar com vocês, com todo mundo aí, muito bacana ter tanta gente, né, participando. queria agradecer o Lúcio também pela ajuda aí É na isso aí, obrigada, apresentação, Lúcio. né? E, pessoal, lembrando, temos na próxima segunda-feira, né? Não é na terça-feira, na semana que vem, e o evento começa às 18 horas. Vamos ter aqui, falar um pouquinho de fraudes e golpes, riscos emergentes com o Emerson, Leandro e o Rafael Soré. Obrigado a todos aqui pela participação e tenham uma boa noite. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, Abraço. tchau. Obrigada a vocês pelo convite.